Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração, quero ler em Salmos 42. Salmo 42, 2, diz o seguinte: A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Bom, esse salmo é um salmo dos filhos de Corá, que eram das pessoas ali que faziam parte dos louvores, né? E dentre várias pessoas escreveram os salmos, né? Aqui tem salmo de Moisés, mas a maioria dos salmos foi escrito por Davi, que era um adorador, né? Na verdade, o livro de Salmos, eles são cânticos, são canções, né? Que eram entoadas pelo povo de Deus. E existem várias situações que são, por exemplo, orações, anseio do coração da pessoa, e essas canções eram cantadas, né? Eram entoadas para a glória de Deus. O Salmo 42 é um salmo muito conhecido, né? A maioria dos salmos são bem conhecidos, mas esse aqui fala da alma anelar, né, em servir a Deus no templo. E está, na verdade, essa alma dessa pessoa está buscando a presença de Deus e tem ansiedade, né, ou desejo de estar na presença de Deus. Nós observamos que ele começa dizendo assim, ó: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então ele mostra, ele faz uma comparação com o cervo, que ele brama, ele anela, ele deseja as correntes das águas, né? Primeiro, pode ser por alguns motivos, né? Pela sede da seca, né, naquele local. Então aquele animal precisa de água, assim como todos os seres humanos necessitam de água para sobreviver, né? E ele anelava, o cervo, ele anela, né? Pelas correntes das águas, e aí ele faz essa comparação, né? Ele diz assim: assim suspira minha alma por ti, ó Deus. E ele fala: minha alma tem sede de Deus, assim como, né, o cervo tem sede naquele deserto escaldante. Ele faz essa comparação dizendo que a alma dele tem sede de Deus, do Deus vivo. Aí ele pergunta, né? Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? O desejo dele era estar próximo de Deus. E aqui nos demais versículos que temos, ele fala, né, que ele estava angustiado, que ele estava em uma situação de dificuldade. E eu queria analisar com vocês alguns motivos que fizeram, né, com que ele estivesse desanimado, angustiado e entristecido. Ele falou aqui das lágrimas dele, né, do sofrimento. Ele diz: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: ó, onde está o teu Deus? Provavelmente ele estava passando por um momento de dificuldade, né? Pode ter sido uma perseguição do inimigo, porque naquele período, né, eles sofriam várias invasões, vários inimigos, né, dominavam o povo de Israel. E às vezes nessas, né, perseguições, essas pessoas zombavam, né? E isso era como uma forma de consequência das falhas do povo de Israel. Deus permitia que isso acontecesse. Isso aconteceu desde o início, né? Por exemplo, a escravidão do povo lá no Egito, né? Depois eles entram na Terra Prometida e desobedecem a Deus. Deus permite, no período dos juízes, que eles fossem dominados pelos inimigos, né? E quando vem a monarquia, né? Quando Davi reina, né? Davi, depois Salomão, Saul, Davi, depois Salomão. E com Salomão vem a divisão, com Roboão, né, o filho de Salomão, vem a divisão dos reinos. E o reino norte só tem reis que desagradam a Deus. Então ali foram situações mais complexas e mais complicadas, porque aquele povo praticamente deixou de fazer a vontade de Deus e eles sofreram as consequências disso. Então existiam alguns momentos, esses ataques, né, do inimigo. E aqui fica claro que o medo dele, a angústia dele, essas lágrimas,
que ele estava, né, derramando e que ele estava sentindo angustiado era da zombaria e do ataque, né, dos inimigos, e isso fica evidente. Então, na nossa vida acontece isso também. Às vezes, alguns problemas, né, nos fazem ficar preocupados, angustiados, entristecidos. E a palavra de Deus diz assim, ó: não estejais ansiosos por coisa alguma, né? Antes, todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, né, de ações de graça. Tem uma outra passagem que diz para nós lançarmos sobre Jesus, sobre Deus, todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, né? E Jesus diz para nós não nos preocuparmos, né, com o amanhã. Então, às vezes, nós nos preocupamos muito, né, com o que havemos de fazer ou com a pressão que nós sofremos, né, da sociedade, de resultado no trabalho, de ser alguém eficiente, né? E infelizmente existem agora as redes sociais que, né, as pessoas só mostram alegria, só mostram sorrindo, né? E na verdade a nossa vida não é assim. Nós passamos por momentos de tristeza, de angústia, de dificuldade, né? Tanto financeira quanto dificuldades familiares, né? Problemas. E nós precisamos nos voltar para Deus, porque Ele, né? Por isso que Ele diz: a minha alma anseia por Ti, Deus. Eu quero sair dessa situação, eu quero estar na Tua presença, sentindo, né, a Tua proteção, o Teu cuidado, a Tua bênção. E parece que às vezes, por esses momentos de dificuldade, a gente imagina, né, que Deus não esteja ouvindo as nossas orações ou solucionando os nossos problemas, porque o sofrimento nos faz crescer, nos faz adquirir experiência, e nós vemos o cuidado de Deus para com as nossas vidas, né? Aí ele diz assim, ó: quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Então, ele ia, né, no templo, mas ele não estava feliz, ele estava angustiado, entristecido, né? E aquela multidão parecia estar alegre, e ele com a alma abatida. Olha o que ele diz no versículo 5: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Aí ele já sabe o que ele precisa fazer, ó. A alma dele precisava esperar em Deus. Ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então ele sabia que o importante era a presença de Deus na vida dele, né? E ele sabia que ele precisava confiar, esperar em Deus, e é isso que nós precisamos fazer: esperar no nosso Deus, no Deus Todo-Poderoso. E ele questiona, né? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Às vezes a nossa alma passa por esses momentos também, mas nós precisamos esperar em Deus e saber que Ele está conosco, Ele está com aqueles que creem no seu nome, né? E ele continua dizendo que a alma dele está abatida e tal, mas o que ele fala, né, a causa desse problema é no versículo 9. Ele diz assim, ó: direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque ando angustiado por causa da opressão dos inimigos. Então ele faz uma oração achando que Deus, né, se esqueceu dele por deixar ele naquela situação. Então essa é uma visão que ele tem equivocada, e às vezes a gente pode pensar desse jeito, achando que Deus se esqueceu de nós, mas Ele sempre está no controle. E a Bíblia diz que Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que acontece na nossa vida, Deus sabe, né? Se a gente observar, por exemplo, na palavra de Deus, nós vamos ver que Deus permitiu Jó passar por todo aquele processo de perca, né, de problemas, de morte de família, de perca de bens, de doença, né? Ele foi afligido de uma forma, né, bem impactante. Se ele não tivesse a estrutura que ele tinha, o que Deus tinha dado para ele, ele não teria suportado. Mas Deus sabia que ele tinha condições de suportar aquilo, por isso permitiu. Tanto é que quando Satanás chega em Jesus e pede para se andar com os discípulos, Jesus fala: olha, eu não vou permitir, porque muito provavelmente os discípulos não teriam e não tinham estrutura para suportar, né, o ataque do inimigo naquele momento, haja vista que eles não tinham essa capacidade de vencer.
Então Deus sabe até a dosagem do nosso sofrimento, da tentação que vem sobre as nossas vidas, né? Em 1 Coríntios tem uma palavra que fala sobre isso, né? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape para que a possais suportar. Para finalizar aqui, eu queria ler o último versículo, que diz o seguinte: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Novamente ele repete, né? Ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei, ele é a salvação da minha face, o meu Deus. Então nós precisamos, né, quando estivermos nessa situação de tristeza, de alma abatida, de preocupação, né, a gente com a alma perturbada, angustiada, entristecida, dentro de nós precisamos esperar em Deus, pois ainda nós que servimos a Ele, o louvaremos, e Ele é a salvação da nossa vida, Ele é o nosso Deus e está no controle de tudo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.